Fim da escala 6x1. Eu quero falar para vocês que eu sou contra a escala de trabalho 6x1. Eu já trabalhei durante 2 anos nessa escala e o pior de tudo é que eu morava em Santo André, na época que eu estudava na Universidade Federal do ABC, e trabalhava em Interlagos. Tinha que pegar aí 2 horas de transporte público para ir, 2 horas para voltar, pegava trem, metrô, ônibus para chegar, era um negócio assim infernal. Tudo isso no emprego informal para ganhar R$800. É inacreditável. Eu acho sim que as pessoas merecem ter mais tempo para cuidar da sua vida pessoal, da sua família, para se divertir, para espairar. Acho isso tudo absolutamente justo. A PEC que está sendo apresentada pela deputada Erika Hilton é uma farsa. Uma voz história, homem. Se de fato a deputada quisesse proibir a escala 6x1 no Brasil, bastava um projeto de lei. Porque a Constituição, ela estabelece a carga horária máxima, não estabelece um mínimo. Precisaria de PEC caso ela quisesse ampliar o número de horas e de dias trabalhados. Agora, para reduzir a jornada de trabalho, basta um projeto de lei. Você não precisa coletar 171 assinaturas de deputados, aprovar na CCJ, depois criar uma comissão especial, depois ter 308 votos em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, depois, mais uma vez, 3/5 dos votos no Senado da República em 2 turnos. Você não precisaria de nada disso. Bastava um protocolo de um projeto de lei e você já conseguiria fazer esse projeto tramitar. O primeiro ponto que vocês precisam entender é que isso é um circo, é uma farsa, é uma armação em que ela está utilizando isso para promoção pessoal, vendendo uma ilusão. Entendi agora. Não caia na ilusão de que é uma mudança na lei que vai mudar essa realidade. A gente teve uma experiência recente que foi a PEC das domésticas. Em 2023, nós tínhamos 5.900.000 empregadas domésticas. 4.400.000 informais. Ou seja, 10 anos depois da PEC das domésticas, 3 em cada 4 são informais e, portanto, não têm direito nenhum. Em 2013, o número de informais era de 4.100.000. Para a grande maioria das empregadas domésticas, nada mudou. E para 300.000 delas, elas saíram da carteira assinada para ir para o trabalho informal. Por uma razão muito simples. Uma canetada não altera a realidade de um país. Se cobra muito imposto de um país que dá muito privilégio para a elite do funcionalismo público, para deputado, para senador, para juiz, para promotor e que investe muito pouco na produtividade do trabalhador. Não é uma única lei que vai alterar essa realidade. O que faz com que as pessoas possam ganhar mais trabalhando menos é aumento de produtividade e é país enriquecendo. Não existe uma única emenda constitucional ou um único projeto de lei que vai fazer isso acontecer. Tanto que a maior parte dos trabalhadores ou são informais ou são PJ. 14.600.000 MEIs, e a gente sabe que a maior parte dos MEIs é justamente um sujeito contratado, não é um empresário, uma pessoa contratada via PJ, justamente para diminuir a oneração da folha de pagamento. Nós temos 39.400.000 informais. Ou seja, para mais de 50 milhões de trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores do Brasil, mudanças na legislação trabalhista para melhor, para pior, não altera em nada. O que altera a vida dessas pessoas é a dinâmica do mercado de trabalho. Sabe o que a gente realmente precisa fazer? A gente precisa cortar privilégio das elites públicas e das elites privadas, Ministério Público e Judiciário, super salários de 60, de 100 mil reais. Eu ingressei com a PEC antiprivilégios. Vê se o PT assina, se o PSOL assina, esses caras que estão dizendo defender os trabalhadores. Quem paga tudo isso é no lombo dos trabalhadores. Não teve nenhum apoio e agora querem dizer que estão defendendo o trabalhador. São os deputados do PSOL que estão propondo isso, aqueles que mais gastam o seu dinheiro com carro, com gasolina, com divulgação de mandato parlamentar e tá dizendo que tá te defendendo. É óbvio que é uma escala péssima. Eu sei exatamente como é. É horrível, né? De fato, não é uma coisa que você queira para qualquer pessoa. Não é uma canetada, não é uma solução simples para um problema complexo que vai resolver o problema. Não é nenhuma uma proposta que tem uma boa intenção, mas que o resultado é catastrófico. Não, nem sequer há a boa intenção, porque se houvesse, apresentaria um projeto de lei que não precisaria desse auê todo, não precisaria de assinatura de deputado, nem nada disso. Sou contra a escala 6x1.
Acredito que atrapalha a saúde mental da classe trabalhadora, atrapalha o lazer de quem trabalha 6 dias por semana e também atrapalha você que quer aumentar a sua produtividade com algum curso profissionalizante. Eu sou contra a escala 6x1. A solução para isso é a PEC que está tramitando no Congresso Nacional? Com certeza não. Nesse vídeo eu vou te mostrar o problema da produtividade do nosso país e a importância de você votar consciente a cada 2 ou 4 anos. Se liga só. Primeiro que esse projeto tem uma série de erros. Além de proibir a escala 6x1, ele obriga a escala 4x3. Se você quiser trabalhar, por exemplo, 5x2, está proibido, que é um completo absurdo. E como se não bastasse, tem erro de matemática também. A deputada socialista diz que você pode trabalhar no máximo 4 dias por semana, 8 horas nesses dias. Só que 4 vezes 8 dá 32 e no texto ela coloca 36. Outro erro da deputada socialista é que ela coloca a mudança como PEC. Não tinha necessidade, poderia ser um mero projeto de lei. Quando se coloca como PEC, deixa o rito legislativo ainda mais demorado. São 171 assinaturas, 2 turnos na Câmara dos Deputados, depois 2 turnos no Senado Federal, depois se tiver alteração, volta para a Câmara dos Deputados, mais 2 turnos, se tiver alguma alteração, vai para o Senado Federal, depois vai para o veto ou sanção da Presidência da República, tudo mais demorado. Não tinha necessidade, poderia ser um projeto de lei se essa deputada tivesse lido a Constituição Brasileira e o regimento da Câmara. Além dos erros objetivos desse projeto, e tem muito mais, tem também o erro conceitual. Não é com uma canetada que nós vamos acabar com a escala 6x1. Não é. Por exemplo, veja o caso do salário mínimo. O Lula decretou R$ 1.400 ali de salário mínimo. Você provavelmente gostaria que ele decretasse R$ 10.000 de salário mínimo, não é? Só que isso causaria aumento na inflação, aumento na informalidade e também aumento no desemprego, porque as pessoas que não conseguissem produzir esse salário mínimo hipotético de R$ 10.000 iriam ou para a informalidade ou seriam demitidas. Tá vendo por que não pode mudar a legislação trabalhista na base da canetada? Para o brasileiro ganhar mais e trabalhar menos, precisa aumentar a sua produtividade. E hoje, olha o nível do Brasil aqui. 75ª posição no ranking mundial de produtividade por trabalhador, atrás de Guatemala, Colômbia, Peru. Agora dá uma olhada nesse gráfico aqui. Um trabalhador americano consegue ter a produtividade de 4 trabalhadores brasileiros. Aí não tem jeito, gente. A gente vai ganhar pouco e a gente vai trabalhar muito. E a solução não é canetada de deputado socialista. Para acabar com a escala 6x1 ou para aumentar o salário mínimo brasileiro, a gente tem que ter um ambiente de negócios melhor. Mas olha o que esse governo, apoiado pela Erika Hilton, por essas páginas de fofoca que estão fazendo um monte de fake news sobre a escala 6x1, olha o que esse governo está fazendo. Recorde de mais de R$ 1 trilhão no rombo fiscal. Ainda assim, tem alguns loucos que investem o dinheiro no Brasil. Só que esses loucos estão diminuindo e tirando o seu dinheiro. Em 2024, o Brasil deve ter uma fuga recorde de capital. Aí não dá. Quem não se lembra do PT defendendo a PEC das domésticas, falando sobre os problemas da legislação trabalhista brasileira e dizendo que com a aprovação da PEC das domésticas, a vida de todas as domésticas ia melhorar. Você se lembra disso? Um papinho muito parecido com a balela de agora, não é mesmo? E os resultados, tenho certeza que serão iguais. 10 anos após a aprovação da PEC das domésticas, o número de informais brasileiros cresceu. O desemprego entre domésticas também cresceu, mostrando que não é com canetada de político que a gente vai melhorar as relações da classe trabalhadora. Diferente da PEC das domésticas, o PT foi contra a reforma trabalhista de 2017, que melhoraria o ambiente de negócios e aumentaria a produtividade brasileira. Pois é, após 10 anos, a PEC das domésticas deu errado. E após alguns anos, o FMI mostrou que a reforma trabalhista aumentou a produtividade dos brasileiros em 5%. E nem deu os 10 anos da PEC das domésticas. O PT foi contra e a Erika Hilton também foi contra. Como você sabe, eu não estou lá em Brasília. Eu sou deputado estadual aqui em São Paulo. E eu luto para aumentar a produtividade da classe trabalhadora brasileira. Eu sou o deputado estadual mais econômico da Assembleia, segundo a Jovem Pan, e tem vários projetos para melhorar a produtividade do paulista. Por exemplo, o programa Jovem Capitalista, aprovado aqui na Assembleia, sancionado pelo governador, que coloca educação financeira nas nossas escolas. Sabe quem foi contra? O PSOL, da Erika Hilton. Também aprovei um projeto que coloca as aulas de programação e de robótica na sala de aula. Sabe quem foi contra? O PT e o PSOL de Erika Hilton. Além de tudo isso, eu já mandei mais de 8 milhões de reais em emendas parlamentares para instituições que vão aumentar a produtividade da classe trabalhadora e do povo paulista. Então eu peço que você envie esse vídeo nos seus stories e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos parar de cair no papinho de deputado socialista e de página de fofoca. Para melhorar a vida da classe trabalhadora, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios do nosso país, diminuir burocracia, diminuir privilégio de político e principalmente aumentar a produtividade do povo brasileiro. Vai ser assim que a gente vai melhorar o Brasil, não com canetada de político mamateiro. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar obviamente sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein?
Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente, eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente, as pessoas eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL está querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4x3. Basicamente, você trabalha 4 dias e descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0x0. Trabalhando 0 dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4x3, basicamente ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. A notícia de agora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas, que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país. Uma gotinha de páginas de fofoca para poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui para você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou para você, trabalhador, durante a pandemia. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado que vai enfrentar, é você. E eu não tô defendendo o trabalhador, não é de agora não. E nem com um discursozinho para poder ganhar voto, não. Inclusive, vários vereadores que são a favor do lockdown estão se arriscando para vir trabalhar aqui na Câmara.
Mas o trabalhador não pode se arriscar para levar o pão para dentro de casa. Então é muito fácil ter o salário em dia, certinho, e impedindo o trabalhador de trabalhar. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. Essa época escancarou para todo mundo o tanto que eles estão se lixando para você. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores. Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso fácil. Para de comprar isso, que o Brasil vai para frente. Vai por mim. Mas vamos continuar. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão tá quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Glauber Braga aí também, ó, que fez desafio para os bolsonaristas, dá só uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc. Fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. 0. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é metido. É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, para a política, para poder mostrar que dá para fazer algo diferente. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí.